Você já ouviu falar de um experimento tão secreto que o próprio governo americano negou sua existência por décadas? Dizem que em 1943, no meio da Segunda Guerra, um navio de guerra dos Estados Unidos simplesmente desapareceu diante de centenas de testemunhas e reapareceu minutos depois, a quilômetros de distância. O suposto Projeto Filadélfia se tornou uma das histórias mais perturbadoras da história militar, misturando ciência, medo e poder. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Até onde a ciência pode ir antes de tocar o impossível? Hoje você vai descobrir o que é fato e o que é mito. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia uma corrida insana por poder e tecnologia. Enquanto bombas caíam sobre cidades inteiras, laboratórios secretos trabalhavam dia e noite em busca de algo que pudesse mudar o rumo do conflito. O radar, a energia nuclear, a criptografia, tudo estava sendo reinventado. Mas, nas sombras, um pequeno grupo de cientistas americanos sonhava com algo ainda mais audacioso: tornar um navio completamente invisível. Não apenas ao radar inimigo, mas talvez também aos olhos humanos. De acordo com registros da Marinha Norte-Americana, o projeto teria nascido da ideia de distorcer campos eletromagnéticos ao redor de uma embarcação, criando um tipo de manto de invisibilidade experimental. Pesquisadores afirmam que o objetivo oficial era apenas proteger os navios dos detectores de submarinos alemães. Mas há quem diga que o experimento ultrapassou todos os limites do possível. Entre os nomes citados nos relatórios, um deles se destaca: o próprio Albert Einstein, cuja teoria do campo unificado teria sido o ponto de partida para o projeto. A atmosfera da época era perfeita para o impossível. A paranoia da guerra e o avanço científico criavam um terreno fértil para segredos militares. O governo financiava qualquer coisa que prometesse vantagem sobre o inimigo. E o medo da derrota justificava experimentos sem ética, sem transparência, sem limites. Em meio a isso, o Projeto Filadélfia começou a tomar forma. Um programa escondido atrás de siglas e relatórios falsos, onde o que se buscava não era apenas a vitória, mas o domínio do invisível. É curioso perceber como, em tempos de guerra, a linha entre ciência e loucura se torna quase invisível. E se você também acredita que certos segredos deveriam ser revelados, deixe o seu like e comente. Até onde você acha que o ser humano pode ir em nome da ciência? O ano era 1943. O porto de Filadélfia estava envolto em névoa, e dezenas de militares observavam o navio de guerra USS Eldridge se preparar para um teste que, na teoria, tornaria a embarcação indetectável. De acordo com relatos posteriores, cabos foram conectados a enormes geradores, e o campo magnético criado ao redor do navio começou a pulsar com uma energia estranha. Testemunhas afirmaram ter visto uma luz verde intensa cercar o casco de aço, enquanto o ar vibrava como se a própria realidade estivesse sendo distorcida. Então, em questão de segundos, o navio simplesmente desapareceu. A versão oficial diria que se tratava apenas de um exercício de desmagnetização, algo comum na época. Mas os relatos dos que estavam lá contam outra história. Alguns dizem que o Eldridge reapareceu minutos depois, em Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância. Outros juram que o navio sumiu por horas, retornando com parte da tripulação desorientada e em choque. Há até quem afirme que corpos de marinheiros foram encontrados fundidos ao metal da embarcação, como se a matéria tivesse sido rearranjada. Historiadores acreditam que boa parte desses relatos foi inflada por teorias e lendas urbanas, mas algo permanece inquietante. As datas, os nomes e os detalhes coincidem demais para serem pura invenção. Muitos dos envolvidos desapareceram, outros enlouqueceram, e os poucos documentos disponíveis parecem cuidadosamente censurados. O suposto teste do USS Eldridge se tornou o momento mais enigmático da história naval dos Estados Unidos. Seria possível que, mesmo sem entender completamente as forças que manipulavam, esses cientistas realmente tivessem conseguido dobrar o espaço e o tempo por alguns instantes? Essa é a dúvida que ecoa até hoje, e que transformou o Projeto Filadélfia de simples rumor em um dos maiores enigmas científicos do século XX. Após o suposto desaparecimento do USS Eldridge, o silêncio tomou conta dos bastidores militares. Nenhuma explicação oficial foi divulgada, e os poucos envolvidos foram rapidamente transferidos, dispensados ou aposentados, sob circunstâncias estranhas.
De acordo com documentos e cartas que vieram à tona anos depois, o governo norte-americano negou categoricamente a existência do Projeto Filadélfia. Mas, curiosamente, várias páginas dos relatórios navais daquela época foram classificadas como confidenciais e permanecem assim até hoje. O público só voltou a ouvir falar do caso em 1955, quando um ex-operador da Marinha, chamado Carlos Allende, enviou uma série de cartas ao pesquisador Morris Jessup. Nessas cartas, Allende afirmava ter testemunhado o desaparecimento do Eldridge e descrevia detalhes que só alguém de dentro poderia conhecer. Jessup, intrigado, começou a investigar e pouco tempo depois foi encontrado morto dentro de seu carro, em circunstâncias suspeitas. A versão oficial: suicídio. Para os que acreditavam na conspiração, porém, Jessup havia descoberto algo que jamais deveria ter sido revelado. A partir daí, o Projeto Filadélfia deixou de ser apenas uma história isolada. Tornou-se um símbolo do poder e do perigo da ciência militar. A imprensa sensacionalista da Guerra Fria transformou o caso em manchete, e o medo de experimentos secretos se espalhou. Muitos começaram a questionar: se o governo conseguiu manipular o tempo, o que mais estaria escondendo? Pesquisadores independentes afirmam que parte da confusão surgiu de coincidências. O Eldridge realmente existiu, estava em operação naquele período e participou de testes eletromagnéticos. Mas nenhuma explicação plausível jamais conseguiu eliminar completamente a sombra de mistério que paira sobre o caso. E talvez seja justamente essa mistura de fatos, contradições e silêncios que mantém viva a lenda. Porque quando a verdade é censurada, até a dúvida ganha poder. Quase 40 anos depois, nos anos 1980, uma nova história começou a circular. E ela parecia ser uma continuação direta do Projeto Filadélfia. Em uma base aérea desativada no extremo leste de Nova York, conhecida como Montauk Point, surgiram relatos de experimentos que envolviam não apenas invisibilidade, mas também manipulação mental, teletransporte e até viagens no tempo. Era o chamado Projeto Montauk. De acordo com os depoimentos de Preston Nichols, um dos supostos cientistas envolvidos, o governo teria utilizado tecnologia derivada do experimento original do Eldridge para abrir brechas no espaço-tempo. Nichols afirmava que crianças e adolescentes foram recrutados secretamente para esses testes, usados como cobaias em experimentos de controle da mente e percepção temporal. Há relatos de máquinas enormes, capazes de gerar campos eletromagnéticos tão intensos que rasgavam o tecido da realidade. As histórias incluem soldados desaparecendo em segundos, vozes surgindo do nada e até visões de futuros possíveis. Tudo isso sob o disfarce de pesquisa de defesa. Para muitos, essa seria apenas mais uma teoria conspiratória sem fundamento. Mas há coincidências demais para serem ignoradas. Os registros de energia na região de Montauk realmente mostram picos anormais durante os anos em que os testes teriam ocorrido. E alguns dos depoimentos, embora extraordinários, trazem detalhes técnicos que indicam que quem os fez sabia exatamente do que estava falando. O Projeto Montauk se tornaria uma espécie de herdeiro moderno do Projeto Filadélfia, a versão atualizada de uma mesma ambição: controlar o tempo. E é curioso perceber como essas histórias ecoam até hoje, influenciando livros, filmes e séries, como Stranger Things, que nasceu diretamente inspirada nesses relatos. Talvez seja isso que mais intriga. Mesmo sem provas concretas, o fascínio por esses experimentos continua vivo, alimentando a ideia de que, em algum lugar, o governo ainda está brincando com as fronteiras do tempo e da realidade. Para entender o que há de plausível por trás de tudo isso, é preciso olhar para a ciência. As ideias que inspiraram o Projeto Filadélfia e o Projeto Montauk não surgiram do nada. Elas nasceram de teorias legítimas, como a teoria do campo unificado de Albert Einstein, que buscava unificar as forças da natureza sob uma única equação. Em essência, essa teoria sugeria que o espaço e o tempo poderiam ser distorcidos por campos eletromagnéticos intensos, algo que, décadas depois, se confirmaria parcialmente com o estudo da relatividade e dos buracos de minhoca. Cientistas modernos explicam que, embora o teletransporte de objetos físicos em grande escala seja improvável com a tecnologia atual, existem fenômenos reais que se aproximam dessa ideia. Um deles é o teletransporte quântico, onde partículas trocam informações instantaneamente, mesmo separadas por enormes distâncias, um efeito comprovado e usado em pesquisas de comunicação ultra rápida.
Em escala microscópica, a dobragem do espaço-tempo já é possível em simulações teóricas. E isso alimenta a esperança de que, no futuro, o impossível de 1943 talvez não seja mais apenas ficção, mas, entre a especulação e a evidência, existe um abismo. Nenhum documento oficial confirma que o projeto Filadélfia tenha ido além de testes de campo eletromagnético convencionais. Ainda assim, é justamente nesse abismo que o mistério floresce, porque mesmo sem provas definitivas, a dúvida continua ecoando, e é ela que mantém essas histórias vivas. E talvez seja esse o verdadeiro poder das teorias conspiratórias. Elas nos obrigam a olhar para os limites do que acreditamos ser possível. E se você chegou até aqui, é porque, em algum nível, essa dúvida também o fascina. Então aproveite e compartilhe este vídeo com alguém que também questiona o que há entre a ciência e o impossível. Mas por que essas histórias nunca morrem? Porque, mesmo depois de décadas, seguimos fascinados por experimentos que talvez nunca tenham existido. A resposta está menos nos fatos e mais em nós mesmos. O Projeto Filadélfia e o Projeto Montauk não sobreviveram apenas porque são mistérios não resolvidos, mas porque tocam em algo profundamente humano. O medo e a curiosidade diante do desconhecido. De acordo com psicólogos e historiadores, teorias como essas florescem em épocas de incerteza. Durante a Guerra Fria, por exemplo, o medo da destruição nuclear e a desconfiança nos governos criaram o terreno perfeito para narrativas de segredos, encobrimentos e experimentos proibidos. E hoje, na era digital, essas mesmas histórias renascem com força total, adaptadas à linguagem das redes sociais, dos fóruns e dos documentários online. Há também um fator emocional. Acreditar que há algo escondido nos dá uma sensação de protagonismo, como se estivéssemos um passo à frente da maioria. É uma forma de resistir ao desconhecido e, ao mesmo tempo, de se conectar com ele. Por isso, mesmo sem provas, seguimos fascinados pela ideia de que alguém, em algum lugar, está manipulando forças que desafiam o tempo e o espaço. O mito persiste porque ele alimenta duas emoções opostas: o medo de sermos enganados e o desejo de que algo extraordinário realmente exista. E talvez seja essa dualidade que torna histórias como essa eternas. Afinal, a verdade pode ser investigada, mas o mistério é sentido. E enquanto houver pessoas dispostas a sentir, o Projeto Filadélfia jamais desaparecerá completamente. No fim, talvez o verdadeiro experimento nunca tenha sido com o tempo, mas com a nossa própria imaginação. O Projeto Filadélfia e o Projeto Montauk nos lembram de algo essencial. Quanto mais tentamos controlar a realidade, mais ela escapa pelos nossos dedos. A fronteira entre o possível e o impossível não está nas máquinas, mas na curiosidade humana, essa força invisível que nos empurra para o desconhecido, mesmo quando o preço é a dúvida. De acordo com historiadores e físicos, cada lenda como essa nasce de uma fagulha de verdade e cresce com o medo, a admiração e a necessidade de compreender o que não entendemos. Talvez por isso esses casos nunca sejam encerrados, porque eles não pertencem apenas aos arquivos secretos, mas à imaginação coletiva. E agora, eu quero saber de você. Se fosse possível dobrar o tempo, você usaria esse poder? Ou o deixaria esquecido na história? Comente aí embaixo e até o próximo mistério.